Hellmann's. O verdadeiro prazer está no sabor. Era uma vez um belo palácio onde reinavam a gordura e a sujidade. Mas felizmente a princesa regressou da sua missão com um novo Cif Creme. A sua nova fórmula com milhões de microcristais remove a 100% a sujidade, deixando o palácio impecavelmente brilhante. Novo Cif Creme. A certeza de um final feliz durante mais tempo. Vai um Lipton Ice Tea? Primeiro começamos com isto. E para acompanhar, chama uns amigos. E a ele também, claro. Para um sítio tipo... não vai dar. Não? Este sim, é perfeito. Junta-lhe um Lipton Ice Tea bem fresco. Ou talvez 2 ou 3, porque sabe bem com isto. E com fruta também. Ups, demasiados amigos. Diz que sim a Lipton baixa em calorias, para que possas desfrutar ainda mais do delicioso sabor de Lipton. Let's go! Lipton Ice Tea. Mais sabor, menos calorias. Mais uma vez, boa noite. Amanhã às 21h05, Sim Chef. Neste episódio, a nova proprietária do Divina Comédia decide contratar um sushi man contra a vontade do chefe valente. E as coisas não vão correr nada bem. Às 21h40, Brainstorm. Um duelo de sabedoria e estratégia apresentado por Pedro Fernandes. Participa através da aplicação e habilite-se a ganhar 250 € todas as noites. Pelas 22h30, não perca o segundo episódio de Madre Paula. Baseada em factos verídicos, esta é a história de um amor proibido entre uma freira e o rei Dom João V. Para já, Carlos Daniel, entrevista Fernando Santos. Olá, telespectador! Muita atenção! 25, 14, 3 e 5. Não, pessoal, não são os números do Euromilhões, infelizmente. Mas reparem, o nosso próximo programa será o 25º da 14ª temporada da série do 5 para a meia-noite e só faltam 3 diretos para acabar e irmos de férias. Como é que é? Vais mesmo perder? Acredita em mim, o próximo programa vai ser absolutamente... 5 para a meia-noite, quinta-feira à noite, na RTP1. Boa noite, bem-vindos à entrevista exclusiva com o Fernando Santos. Passa um ano sobre a vitória mais importante de sempre da seleção portuguesa de futebol, a vitória no Euro 2016. Fernando Santos, boa noite. Boa noite. Ainda lhe agradecem todos os dias na rua a vitória do Euro? Sim, muitas vezes. E o que é que sente nesses momentos? Sei lá, é sempre difícil porque explicar, mas o que é que sente, porque é sempre muito emocionante. Mesmo ao fim deste tempo, e ainda agora, quando cheguei da Rússia, da Taça das Confederações, nos restaurantes, nos sítios em que passava, as pessoas me cumprimentavam e me agradeciam e nunca nos vamos esquecer, e muito obrigado, e muito obrigado. Eu costumo dizer que foi um grande prazer, na realidade mesmo, não é? E fica sempre bem, quer dizer, fica algo que nos marcou e que nos vai marcar sempre. Quando diz nunca nos vamos esquecer, quando lhe falam do Euro, qual é a primeira imagem que lhe vem à cabeça, ou a imagem que lhe vem mais vezes à cabeça daquilo tudo, o que é que ficou assim num lugar especial? Obviamente que é o resultado da vitória, não é? Isso marca sempre e fica sempre aqui guardado, mas em termos de imagem, muito mais aquilo que foi o tempo que passámos em Marco Assis. Sabes, aquilo que não se vê, que se passa nos bastidores, mas que se vai marcando no dia-a-dia, diariamente. A forte comunhão de ideias e de grupo que se viveu sempre durante 50 dias, que não é fácil, e eu acho que isso é algo que me deixou sempre marcado. Foi algo que se viu nestes documentários que acabamos de exibir, os jogadores todos dizendo isso. É mais difícil hoje fazer com que os jogadores que são vedetas, muitas vezes olhados como alguém que se isola dos companheiros, onde há outro tipo de entretenimentos, de ocupação, é mais difícil hoje juntá-los assim e criar esse espírito? Sim, não posso dizer que é mais difícil, porque na realidade não foi possível. Porque foi possível e é verdade que isto também foi em crescendo, não é? Desde os primeiros momentos que eu cheguei à seleção, isto foi-se construindo, não foi algo que se construiu hoje e começa aqui agora. Foi algo que se foi cimentando e que na realidade eu já há muitos anos estou nisto, ia percebendo que havia aqui muito mais do que só uma equipa, um conjunto de jogadores que se reunia de vez em quando. Qual é o seu papel nisso?
Seguramente que é um papel com alguma importância, não é? Porque sou o líder, isso é indiscutível. Mas concretamente, para quem está em casa e acompanha menos o futebol, traduz-se em quê? Em ir falando com os jogadores, ir percebendo a sensibilidade de um e do outro? Sim, essencialmente isso. Principalmente muito o trabalho de corredor. Eu acho aquilo que eu chamo de trabalho de corredor, que é muito mais do que a palestra sobre um jogo, aquilo que é questões técnicas e táticas e estratégicas para os jogos. É muito mais a conversa que se vai tendo no corredor, aqui, ali, acolá, num café, numa conversa. E isso é que eu acho que foi cimentando na realidade, que é o conheceres e dar-te a conhecer, não é? Eu acho que essa era a questão fundamental. Porque num clube isso torna-se mais fácil, trabalhas dia a dia e todas estas conversas são sempre mais fáceis e as coisas vão crescendo. Numa seleção é difícil porque estás normalmente um mês depois sem ver os jogadores. Portanto, isto vai-se construindo e tem que se rapidamente procurar dar-nos a conhecer. Eu acho que esta questão central foi dar-me a conhecer e os jogadores saberem aquilo que eu sou, enquanto pessoa e enquanto treinador também, obviamente, dar a conhecer as minhas duas vertentes. E depois tentar, isso começámos logo por aí, que era uma frase que eu desde o primeiro momento marquei, que era esta seleção tinha que ser na realidade uma equipa de clube, né? Construir aqui uma equipa de clube, uma união em que a cabine fosse algo muito importante, apesar de não vivermos todos os dias nessa cabine, substituindo o eu pelo nós. E também uma mensagem de grande confiança, porque eu sempre acreditei, eu, primeira palestra que dei, disse aos jogadores isso mesmo, nós estamos aqui, temos um objetivo que é estar em Saint-Denis no dia 10 de julho de 2016. Mas tem noção que muitos deles nesse momento não acreditaram logo. Aliás, as declarações são muito curiosas ao longo destas imagens. Todos vão dizendo que os foi conquistando para essa confiança e para essa vontade. Eu lembro que, aliás, eu fiz uma pergunta nesse dia, quem não acredita nisto pode sair. Fiz uma pergunta e dei também uma saída. Eu disse-lhes que quem não acreditar pode sair, porque aqui só vai caber quem acreditar mesmo. Obviamente que o primeiro momento é um bocadinho de impacto. Eu vi na cara deles, alguns pensavam assim, bem, está bem, depois logo vamos ver, não é? Era um bocadinho, vamos ver. Mas eu acho que logo no primeiro jogo que fazemos na Dinamarca, sentiu-se isso. Logo a partir desse jogo, aquela vitória na Dinamarca foi muito importante, não é? Para começar a bola... Mas o Fernando Santos falou aos jogadores sobre esse objetivo final do Euro nesse momento logo? Não falei antes, falei no primeiro treino, no primeiro dia em que trabalhou com a seleção. No primeiro dia que trabalhou com a seleção, me apontei isso. O objetivo era esse e para isso tínhamos que ganhar os jogos todos porque queríamos ficar em primeiro. Eu queria ter tempo, perfeitamente das palavras que disse, não estão exatamente estas palavras, mas foi este o sentido. Queríamos ter tempo para preparar bem o Campeonato da Europa porque depois queríamos vencê-lo. E isso, essa mensagem passou, obviamente, que não pegou destaque, isso é evidente, não podia ter pegado destaque, não é? Mas o primeiro jogo na Dinamarca é muito importante, porque como sabes, Portugal estava numa situação, porque só havia 7 jogos, não era um grupo dos maiores, e era muito importante esse jogo da Dinamarca. Uma derrota na Dinamarca punha as contas muito apertadas, não é? E aquela vitória arrancada a ferros no último minuto, mas com grande mérito da equipa, foi muito marcante. E a partir daí isto foi crescendo, sabes? É uma pequena bola, mas que depois vai rolando. E em França, qual é o momento em que lhe parece que os jogadores passaram mesmo a acreditar que era possível? A seguir à Hungria. Eu acho que há um momento... Quando chegamos à França, eu acho que os jogadores acreditavam que nós tínhamos capacidade para lutar pela vitória, isso não tenho dúvidas. Os jogadores iam confiantes que tinham capacidade para isso e que podíamos alcançar esse feito. Mas depois há aqueles 2 primeiros jogos em que Portugal, na minha perspectiva, joga muito bem, quer com a Islândia, quer com a Áustria. Aliás, os próprios jogadores, que eu li por acaso agora um dia deste uma entrevista sobre isso, de alguns jogadores dessas equipas que falam sobre Portugal, 2 jogos em que Portugal, na realidade, não concretizou, mas teve um excedente muito forte sobre essas equipas, e o não ter concretizado levou a que na realidade, Portugal tivesse 2 empates, e há um momento em que, sabes, tu acreditas, mas depois há ali um momento em que talvez e este ruído que vinha de fora estava um bocadinho... E depois o Ronaldo não marcava golos. Pronto, tudo isso. Tinha o penalti, não tinha... Mas foi um empate com a Hungria. Porquê é que acha que foi aí? Sim, porque a mensagem que eu sempre passei à equipa era de grande confiança. Eu sempre disse à equipa uma coisa muito simples. Meus amigos, se conseguirmos mudar o chip, nós temos todas as hipóteses de vencer este campeonato da Europa ou qualquer prova em que nós entramos. Nós não somos favoritos, nós não somos os melhores do mundo, não podemos ter essa veleidade nem essa pretensão de sermos os melhores do mundo, porque não somos. Mas temos de certeza a confiança de que podemos bater com qualquer equipa do mundo para ganhar. Isso eu também não tenho dúvidas. E vai ser muito difícil ganhar a Portugal. Se nós encontrarmos aqui o rigor do equilíbrio, o pragmatismo, ou seja, potenciar tudo aquilo que temos de bom, mas também, por outro lado, aquilo que temos de menos bom, conseguir melhorá-lo de maneira a criar um equilíbrio entre aquilo que no futebol é muito importante, que é o atacar e o defender, não é? Que é o marcar e o não sofrer.
A experiência na Grécia enquanto selecionador foi vital para conseguir o que conseguiu agora com a seleção portuguesa? Foi muito importante, sim. Sim, eu sempre achei que na Grécia, se eu tivesse a qualidade, eu tinha muita qualidade na Grécia, mas em alguns... Aquilo que eram os desequilíbrios da equipa grega não eram, é o contrário, se calhar, dos desequilíbrios da equipa portuguesa. E apesar de tudo há mais qualidade em termos genéricos. É o que eu diria. Portanto, os desequilíbrios de um lado não são os mesmos que eu encontrava no outro. Eu sempre achei que se eu tivesse as coisas boas de Portugal com algumas coisas, com as coisas boas da Grécia, juntando isto, podia na realidade ser campeão da Europa ou campeão do mundo até. E portanto, e depois também, sabes que há uma equipa que quando eu fui para a seleção da Grécia, e depois nas seleções e tendo participado num campeonato da Europa, num campeonato do mundo, eu percebi que estas provas ganham-se na realidade com pragmatismo, porque são provas. Isto não é um campeonato, são coisas muito distintas, são provas, porque ainda tens uma parte muito curta, que pode chamar um mini campeonato, 3 jogos, mas depois a partir daí é eliminar. É eliminar e aí tens que ganhar ou perder, não há soluções de empate, é ou ganhas ou perdes. E eu acho que há uma equipa que eu sempre achei que era campeã nesse aspecto, que era a Alemanha. Por isso dá aquela frase, né? Que jogam os contra nós e no fim ganha a Alemanha. Porque a Alemanha, na realidade, é uma equipa, nos últimos 20, 30 anos, talvez, é uma equipa de maior pragmatismo. Não pode dizer nunca que é a equipa com futebol mais espetacular. Mas joga agora melhor, se calhar, um futebol mais espetacular e mais bonito. Joga um futebol melhor. Há 20 melhor. anos. Não direi também tão espetacular. Joga melhor. Na minha opinião, joga muito, muito, muito bem. Pronto, isso para mim, e essa era uma referência, que é jogar muito, muito bem. Eu não acredito que alguém possa ganhar um campeonato deste tipo, um campeonato da Europa, um campeonato do mundo, se não jogar muito bem. Então vamos a isso. Os nossos jogadores cantam, a canção percebe-se, pouco importa se jogamos bem ou mal. Nós jogamos bem ou mal no europeu? Bem, muito bem. E estamos a jogar melhor agora, um ano depois? Mantemos o mesmo equilíbrio, algumas coisas mudaram, porque também as características dos jogadores de há um ano eram diferentes de algumas características dos jogadores atuais, e isso faz sempre com que a equipa tenha uma evolução, isso é normal. E uma equipa da seleção vai-se fazendo com o tempo. Agora, também é preciso não esquecer que nós, no Campeonato da Europa, em 2016, se fôssemos ver em relação ao primeiro jogo que jogámos, por exemplo, ou se comparares com 2014, no Campeonato do Mundo, 12 jogadores nunca tinham estado numa fase final no Campeonato do Mundo. Muitos deles, quando chegaram à fase final do Campeonato da Europa, levavam 6, 7 jogos de internacionais. Portanto, há todo um caminho a percorrer, não é? Mas o Fernando Santos quer que Portugal jogue melhor, que jogue diferente, ou não está preocupado com isso? Não estou preocupado no sentido de melhorar a minha equipa sempre. Não há nenhum treinador que não queira que a sua equipa melhore. E reconhece que pode ter mais qualidade de jogo e mais espetacularidade? A espetacularidade, eu acho que a espetacularidade tem que se medir também por aquilo que é os dois lados do jogo. Não se pode medir só a espetacularidade por um lado. Se me perguntares assim, queres que a tua equipa seja uma equipa melhor, que as pessoas digam, e tal, a equipa tem períodos melhores, tem outro espetáculo. Mas como não há nenhum treinador que não queira. Agora, se me disseres que vou dar espetáculo, mas defensivamente vou ser uma equipa nula, então não serve para nada. Porque o objetivo é ganhar. E, portanto, entre uma coisa e outra eu quero ganhar. Isso mas quando hoje tem jogadores como, vou citar aqueles que tenho citado de resto quando faço comentários, o André Silva, o Bernardo, o Gelson, mais o João Mário, que não esteve agora na Rússia, isto permite um futebol mais de iniciativa? Em crescimento, quando esses jogadores estão em crescimento. É preciso também ter atenção a isso. Estão todos eles em crescimento. Em crescimento e a adaptarem-se a uma equipa. Isso também é muito importante. Obviamente que todos esses jogadores vão trazer coisas diferentes. Um Bernardo Silva é completamente diferente, por exemplo. Não teve no Campeonato da Europa, mas é um jogador completamente diferente dos outros. As suas características técnicas, a sua característica de jogo é completamente diferente dos outros. Um Renato Sanches também é um jogador completamente diferente. Os jogadores são diferentes e, portanto, o treinador tem a obrigação, e essa é que é a capacidade ou não do treinador, de depois, com estes jogadores, ir criando uma equipa que mantenha este equilíbrio. Que seja capaz de melhorar os seus aspectos ofensivos, aquilo que é a qualidade do jogo ofensivo, porque normalmente o que se mede é a qualidade do jogo ofensiva, mede-se pouco a qualidade do jogo defensiva. Mas por isso eu dizia, e ainda bem há pouco tempo, um daqueles que eu considero o melhor treinador, muita gente não concorda comigo, mas o Zé, que eu considero o melhor treinador do mundo na atualidade, nos últimos 15 anos, assim, nos últimos 15 anos, ele ganhou em todo lado e mais alguns. Ainda há pouco tempo, numa entrevista que eu, por acaso, lia no Expresso, em relação a este jogo com o Ajax, ele dizia uma coisa muito interessante. O Ajax é muito bonito, é verdade, mas a gente anulou-lhes as pedras e eles acabaram, quer dizer, e pronto. Porque o futebol também tem que ser visto pelo outro lado, também há espetacularidade. Eu acho que um dos jogos mais intensos e melhor jogados no sentido estratégico, não na espectacularidade, no sentido estratégico, foi o Croácia-Portugal. Acho que houve 2 jogos com este nível. Foi um Itália-Alemanha, em que a Alemanha
E vês uma equipa pragmática, a Alemanha, uma equipa que na realidade tem o potencial que tem, joga com a Itália, conhece os perigos da Itália e joga com 3 centrais. Muda a sua forma de jogar. Hoje em dia joga até com 3 centrais, mas naquele jogo ele muda a sua forma de jogar. E é um jogo espetacular, um jogo em termos estratégicos. É um dos grandes jogos do Euro. É um dos grandes jogos do Euro, um jogo espetacular. Assim como o Croácia-Portugal, que é na realidade um jogo, nesse aspecto, muito espetacular. Para quem quiser ver o futebol do outro lado. Mais do que uma sucessão de golos. Isso mesmo. Porque senão o espetacular teria sido a Hungria, não é? Mas o Fernando Santos está implicitamente a reconhecer que é possível, com estes novos jogadores, jogar um futebol mais espetacular algumas vezes. Sim, claro, mas isso tem acontecido. Eu acho que isso é normal. O Portugal fez, na minha opinião, com a Rússia, agora na Taça das Confederações, com a Rússia, e no jogo com o Chile, na minha perspectiva, a primeira parte. Não me levem mal, mas é aquilo que eu penso, porque já vi o jogo várias vezes. Das melhores primeiras partes que Portugal fez. 2 jogos muito bem conseguidos. Em que Portugal não só foi uma equipa muito equilibrada, como conseguiu, na realidade, momentos muito bons. Em termos da dinâmica ofensiva, momentos de grande capacidade de domínio do jogo. E, portanto, eu acho que este é o caminho. O caminho faz caminhando. E, portanto, agora, se Portugal não mantiver este equilíbrio, e isso eu estou seguro que vai manter, porque estes jogadores estão imbuídos dele e não se vão alterar, se não manter este equilíbrio, de que para ganhar é preciso jogar bem, e bem, algumas vezes também é feio, no sentido literal do termo até, é feio, é dar uma bola, dar uma pontapé para a bancada, não driblar dentro da nossa área, é fazer coisas que à vista... Que reduzam o risco, sobretudo. Pois, claro, que à vista não são agradáveis, mas que são eficazes. Portanto, se mantivermos esta linha, Portugal vai disputar todas as provas como candidato a vencer. Fernando Santos, eu sei que todos os treinadores têm dificuldade em falar individualmente, mas é normal que um selecionador seja questionado sobre alguns jogadores. Falou há pouco do Bernardo. O Bernardo já é um indiscutível da seleção? Indiscutíveis a seleção não tem. Porque esse é um espírito que eu criei, mas não é só por... Tem o Ronaldo. Sim, indiscutível tem o Ronaldo, isso é verdade. Isso aí é verdade, mas eu sou tão frontal e tão honesto. Que o diz desde o início. Que eu digo desde o início e aos jogadores também. Nunca mas o Bernardo agora é um indiscutível nas convocatórias, por regra. Mas isso já era há muito tempo. Eu acho que aí há um equívoco. Desculpa, mas o primeiro jogo que o Bernardo faz a titular é com a Albânia, lá. Portanto, ele, a partir de um determinado momento, ele passa a ser um indiscutível da equipa nacional. É depois dispensado por mim, mas está no jogo da Arménia. Ele depois é dispensado para ir ao Campeonato Sub-21, mas sempre integrou todas as convocatórias da equipa nacional. Depois tem aquela lesão e não pode estar em Marco Assis. Eu disse na altura, e não tenho dúvidas, não sei, não é nenhuma mentira, é verdade, se ele tivesse em condições, ele teria estado no Campeonato da Europa em França. Porque a questão central é também aquilo que ele nos dá. É o que eu digo, esta diferença que o treinador da seleção tem que encontrar, que é jogadores que te dão coisas diferentes em relação uns aos outros. Não é? E, portanto, um Bernardo não tem paralelo, se calhar, em termos da sua característica com outros, como um jogar em menos espaço, como um João Mário não tem. E como o Gelson não tem. Como o Gelson não tem. Depois há outros que têm um espaço mais perto uns dos outros, não é? São mais comuns. Fernando, sem irmos demasiado à tática, porque sim, esta conversa é para toda a gente, é verdade que, tendo o Ronaldo, normalmente a tendência será sempre jogar com 2 avançados. É possível compatibilizar 2 avançados, Gelson e Bernardo, e falo destes 2, porque embora sejam jogadores em crescendo, como disse há pouco, são 2 talentos indiscutíveis daqueles que o futebol tem que aproveitar, são jogadores que desequilibram e o futebol precisa disso. É possível compatibilizar 4 como estes? 2 avançados, Gelson e Bernardo. É desde que um dos avançados possa cumprir em alguns momentos do jogo aquilo que se chama dar o equilíbrio à equipa, não é? E que o Nani fez muito bem durante o Campeonato da Europa, muito bem, porque funcionou muitas vezes como terceiro médio em muitos momentos do jogo. O André tem procurado fazer também e tem procurado cumprir bem isso, porque há um momento de ataque e depois há um momento defensivo, e principalmente na reação à perda, em que na realidade alguém tem que compensar, porque se não jogar com 2 jogadores... Mas sem tirar mérito ao que fez o Nani, e o Fernando Santos até o colocou outra vez no primeiro jogo das Confederações nessa função, o André Silva é o avançado que estava a faltar para jogar com o Ronaldo? Há alguns momentos do jogo, sim. E contra algumas equipas, sim. Não em todos os jogos e nem com todas as equipas, porque estamos a falar nesta questão do equilíbrio, não é? Porque, e principalmente se tu pensas, isto vai ter que se interligar. A minha função de treinador é ligar todas estas pontas, não é? E quando tu perguntas, e bem, se Bernardo e Gelson, que são 2 jogadores de características ofensivas, que têm mais dificuldade no envolvimento depois do equilíbrio do jogo, que não tem João Mário, ou que não tem André Gomes. Exatamente. E por isso o que nós muitas vezes procuramos é jogar com um jogador com uma dinâmica ofensiva, maior dinâmica ofensiva, e um jogador que, sendo ofensivo, possa equilibrar o meio campo. Isto é a lei do equilíbrio. Mas por falar no André... E tanto o André, em muitos momentos, em alguns jogos, sim, claramente. O Cristiano Ronaldo vai estar a top até quando?
Ainda vai durar uns anos, seguramente, vai durar uns anos. Na Rússia ainda vai ser um dos melhores do mundo. Vai. Ele, para mim, é o melhor do mundo. E, portanto, na Rússia vai seguramente ser. Porque o Ronaldo tem, para além de tudo mais, para além do cuidado que ele tem com ele próprio, não é? Primeiro o talento, essas coisas todas, mas não é isso que agora já é reconhecido, mas depois tem um cuidado com ele próprio enorme, não é? E, portanto, e é um ganhador por excelência. Portanto, ele cuida-se para poder continuar a ganhar e para continuar a ganhar. Portanto, os portugueses podem contar com ele mais uns 3, 4 anos, pelo menos. Sim, estou convencido que sim. Há pouco víamos neste documentário a história da substituição do Éder, que é um momento delicioso, não é? Aquele momento em que o Fernando desiste quase de lhe dar indicações porque ele está obcecado com a ideia de marcar. Mas a pergunta é a parte difícil da história. Foi o que mais lhe custou deixar de fora para as confederações, foi o Éder? Sim, custou-me bastante emocionalmente, num aspecto emocional, obviamente depois tem que ser racional. Era uma opção, havia várias opções, eu não sabia que ia perder João Mário também. Isso, se eu soubesse antes, se calhar teria tomado uma opção talvez diferente. Era uma opção e ponderámos muito a questão de levar mais ou não um homem que pudesse ser útil em alguns momentos do jogo. E o Éder acho que tinha essa grande utilidade e continua a ter, que é, o Éder não é um titular indiscutível desta equipa, mas é um jogador que tinha essa importância de em alguns momentos do jogo nos poder trazer alguma coisa nova, principalmente a capacidade de choque, a capacidade de espaço aéreo, o fixar mais os defesas. E, portanto, e isso custou muito, mas eu tinha uma aposta em André Silva. E compreendo que o público da seleção, que é um público mais alargado que o público habitual do futebol, olhe com espanto e com estranheza essa sua opção. Sim, compreendo, naturalmente, compreendo, aceito. E percebo muito bem. Eu, se calhar, se estivesse do outro lado, pensaria a mesma coisa. Não... Portanto, eu também tenho a capacidade de me pôr do lado contrário, ou seja, de quem analisa, não é? E de quem reage pela emoção. E eu, enquanto português, como digo, se estivesse do lado contrário, eu teria a mesma reação, acho isso perfeitamente natural, mas ao selecionador não pode pensar por aí, quer dizer, tem que procurar encontrar as melhores soluções. Nem sempre é assim, mas há uma coisa que eu tenho certeza que os meus jogadores também têm, todos eles, inclusivamente eu, com quem falei, obviamente que tive a preocupação de antes de anunciar a convocatória falar com o Éder, ele próprio percebeu muito bem, e a conversa que tivemos foi fantástica, ele é um miúdo fantástico, mas porque eles também sentem uma coisa e sabem, aquilo que eu faço em consciência para bem de todos eles. Isso para mim também é muito importante que eles saibam isto, porque uma coisa é o jogador pensar, ele faz isto por esta razão, o treinador faz por aquela razão. Outra coisa é quando eles sabem que eu faço em consciência de que é bom para todos. E isso para mim é muito confortável. Há um problema de convocatória que o Fernando Santos não tem tido e que se calhar gostava de ter, que é ao nível dos defesas centrais. Reconhece que hoje é o lugar mais complexo em termos de projetar o futuro, sobretudo. É evidente que ainda agora Bruno, Fonte e obviamente o Neto deram conta do recado, além do Pepe, mas o Neto é o mais novo e tem 29 anos. Como é que isto se vai resolver? Sim, é algo que nós, aqui na Federação e na Seleção, obviamente, que estamos atentos e que por isso viajamos tanto, vemos tantos jogos, vemos tantos jogadores, muito mais que aquilo que as pessoas pensam, e muitos que as pessoas não pensam que a gente tem visionado, porque sabemos que isto, a curto prazo, é um problema a resolver, não vale a pena escondê-lo, não é? Mas os adversários também sabem. E por isso é que muitas vezes também não se compreende a estratégia das equipas. É porque os adversários também conhecem, na realidade, aquilo que são, como eu conheço aquilo que são as debilidades dos adversários, eles também conhecem algumas das nossas debilidades. Em bom português, o Fernando Santos está a dizer que os adversários sabem que os centrais portugueses hoje, por exemplo, não são muito rápidos, é isso? Claro, mas qualquer um sabe. Eu acertei todas. E Portugal tem de se proteger também dessa acertei todas as equipas no Campeonato das Confederações. Dos adversários? Dos adversários. E às vezes perguntavam, num jogo com o México, por exemplo, Chicarito ia jogar à esquerda, eu dizia que Chicarito ia jogar à esquerda. E na conversa com os meus adjuntos, que a gente troca, como sabes, falamos muito sobre estas coisas, o que é perfeitamente normal, eu tenho uma grande confiança neles, e eles diziam, não, vai jogar na frente e tal, e eu dizia, não, vai jogar à esquerda. E eles diziam, mas porquê? Porque eu, se fosse selecionador do México, faria isso. Poderia jogadores muito rápidos na frente, para tentar aproveitar, na realidade, o espaço das costas da equipa defensiva portuguesa quando ela tivesse mais subida no campo. Obviamente que se eu sei que os adversários nos conhecem algumas das nossas debilidades, isso não põe em causa o enormíssimo valor dos meus jogadores. Mais uma vez deram uma prova fantástica. Qualquer destes 4 mostraram de grandíssima capacidade. E, portanto, a questão não é esta. É de características. É de características. Eu há muitos anos, eu aprendi isto há muitos anos atrás, já disse isto várias vezes, já há muitos anos atrás, no Porto, numa final da Taça de Portugal, Porto Sporting. E nós empatámos com o Sporting, um jogo muito difícil para nós aqui, depois viemos à finalíssima e eu pus o Vítor Bahia a jogar.
Nessa altura até me acusavam porque eu pus o Vítor Bahia para ele ir ao campeonato do Bélgica-Holanda, campeonato da Europa. E não pus nada, pus o Vítor Bahia porque a minha defesa com o Vítor Bahia conseguia subir 20 metros no campo. É uma coisa... Os outros jogadores sentiam-se mais confortáveis. É assim, porque a característica do Vítor, o Hilário, que até fez um bom jogo, mas características diferentes, os jogadores sentem diferente e, portanto, aquilo que é o posicionamento do campo é completamente diferente e nós, treinadores, temos que saber jogar com tudo isto. Por isso o Pepe é tão importante hoje na seleção. É muito importante, sim. Mas como é todos os outros. Fernando Santos falou aí dos tempos do Porto, onde apesar de tudo ganhou um campeonato, depois não conseguiu ganhar os seguintes. No Sporting esteve perto, no Benfica esteve perto, no PAOK esteve perto. Esta vitória do Euro para si foi uma redenção, foi uma recompensa por tantos momentos em que sentiu que podia ter ganho e ficou pertíssimo? Não, porque, vamos ver, na Grécia acho que fui campeão muitas vezes, quer dizer, porque aquilo que eu fiz na Grécia foi ser campeão muitas vezes. Porque ser campeão não tem que ser necessariamente ganhar sempre o título. Não é? Aquilo que fica na história é isso, mas aquilo que é o reconhecimento é aquilo que foi feito, é que em clubes levá-los à Liga dos Campeões e ficar a um ponto, ou ficar com os mesmos pontos do primeiro classificado. Quando nos últimos 20, 30 anos isso não acontecia, obviamente são vitórias, e ganham os play-offs e essas coisas. Em Portugal, sim, Portugal é... Mas a vida dos treinadores é feita disso, percebes? Eu nunca me preocupei muito com esta questão dos títulos. Tenho 2 taças, 3 taças, acho eu, 2 supertaças, um campeonato. Tenho mais que aquilo também que pensas que eu tenho. Mas também nunca me preocupo rigorosamente nada, porque a mim o que me interessa é o trabalho que eu faço e a consciência de que procurei fazer bem, não é? Agora, não tem saudades de treinar no clube? Eu cada vez tenho menos saudade. Se me perguntasse há 3, 4 anos atrás, eu diria que teria que voltar rapidamente a um clube, porque me faltava a adrenalina do dia-a-dia. Obviamente que ainda tenho essa saudade. Aquilo que eu mais gosto de fazer é treinar. É estar em campo e estar no campo com os jogadores e treinar e procurar melhorá-los. Isso é aquilo que eu mais gosto de fazer, obviamente. Esse não tenho aqui na seleção, esse lado, não é? Porque é muito limitado o espaço. Muitas vezes eu olho para coisas que precisava de melhorar e não tenho tempo, quer dizer, porque 2 dias vou ficar no fim de um treino com um jogador para explicar isto, para explicar aquilo. É muito cansativo para o jogador e também para o tempo que temos. E nesse aspecto, sim, tenho saudades de voltar a um clube, sentir essa adrenalina, mas cada vez mais, com o tempo, me vou habituando. E principalmente este grupo de trabalho. Já na Grécia também, o grupo de trabalho que eu tinha, mas este grupo de trabalho faz-me tão feliz de trabalhar com eles que me faz retirar essa lembrança do clube. Então, o projeto Love Futuro, até quando é que se vê a treinar Portugal, a treinar a seleção? Não sei, tenho contrato mais até 2020 e, portanto, até aí penso que continuarei. E agora os portugueses estão habituados às suas promessas/profecias. A primeira que lhe peço é se vamos à Rússia. Isso vamos. À Rússia vamos. Obviamente não é fácil. Temos 4 jogos muito difíceis, não é? Difíceis. E é para ganhar todos, como na Temos que ganhar, campanha. não tem outra hipótese. É que não tem mesmo outra solução, temos que os ganhar. Eu não acredito que a Suíça vá escorregar. Um jogo difícil que teve seria na Hungria, conseguiu vencer a terminar o jogo. E isso deixou-nos um pouca margem de manobra, porque tivemos aquela derrota na Suíça. Portanto, agora, só dependemos de nós, isso é muito importante. Não é? Nós conhecemos o caminho. Sabemos que se vencermos os 4 jogos, estamos apurados diretamente. Independentemente dos golos, até porque sim, independentemente dos golos, até porque temos uma margem de golos suficiente. E o confronto direto não é essencial. Não é isso mesmo. Há muita gente que pensa que é, mas não é. E uma vez chegados à Rússia, Fernando, Portugal é candidato, tem dito muitas vezes, assume isso? Assume. Portugal é sempre candidato a vencer a prova que disputar. Porquê? Sempre. Porque eu acredito nisso. Eu acho que vai ser muito difícil alguém ganhar a Portugal. E se eu tenho esta convicção fortíssima que é difícil alguém ganhar a Portugal, e acho que as outras equipas também o sabem, e vi isso agora na Taça das Confederações, então Portugal tem muitas hipóteses de ganhar. Tem muitas hipóteses de ganhar. É claro, para mim é muito claro. Mesmo que o cruzamento com as outras seleções não seja tão feliz como o do ano passado? Eu não sei que esta questão da felicidade ou infelicidade. Eu sei que é uma provocação, porque o Fernando foi dizendo que gostava, não se importava nada de ter jogado com os mais fortes. Nada, antes do contrário. Em alguns momentos prefiro jogar com os mais fortes, claramente, porque acho que esta seleção sobe muito ao nível da concentração, apesar de que ela tem, na realidade, sido altamente competitiva e, felizmente para Portugal, não voltámos mais a ter jogos com Faroés e com Andorras e aqueles jogos com as Letónias em que isto é um bocadinho apertado e tal, porque há, na realidade, um limite, um foco de concentração total. Portanto, total. Se para o ano encontrarmos Itália, Alemanha, Espanha... Ainda bem, lá estaremos para os ganhar. Aliás, como fizemos pelo caminho até aqui, mesmo em particular. Esperando que isso aconteça e que possamos estar cá um ano depois, como hoje, a conversar sobre isso. Todos desejamos. Muito obrigado pela entrevista à RTP. Até breve. Felicidades para a Seleção Nacional. Fernando Santos, exclusivo à RTP, um ano depois da tal vitória que fez do 10 de julho. Mais um dia de Portugal. Boa noite. Oh,
Esta noite, revelamos mentes brilhantes, pessoas comuns com capacidades muito acima da média. Todos eles vão ser postos à prova e realizar desafios impensáveis para o comum dos mortais. É uma capacidade, de facto, extraordinária. Entre 350 espécies, conseguir identificar o canto. Como é que tu consegues decorar tão rapidamente uma sequência? Branca, branca, preta. 127 é a tua resposta. Sem hesitações? Sim. E a resposta certa é... Resolver o cubo em 15 segundos não é impossível, é extraordinário. O verdadeiro espetáculo para encontrar o mais impressionante, o mais incrível, o extraordinário começa agora. Sejam bem-vindos a mais um programa onde damos a conhecer as mentes mais incríveis de Portugal. Esta noite, 4 candidatos vão enfrentar desafios que, para mim e para si aí em casa, podem parecer impossíveis, mas na realidade são extraordinários! Obrigada. E para acompanhar esta viagem pelos mistérios do cérebro, nós voltamos a contar com os nossos imprescindíveis convidados. O vosso aplauso para a Susana Torres. Para o João Ramos. E imprescindível, a nossa neurocientista Luísa Lopes. Meus queridos, grande estreia na semana passada. Qual é a expectativa para esta noite? Bom, da minha parte, eu estou com uma expectativa muito elevada porque o programa passado foi espetacular, foi brilhante. Para não dizer extraordinário. Isso, só para não repetir mesmo a palavra, porque de facto ele foi mesmo extraordinário e eu acredito que este também vai ser. Pois é, todas as semanas vamos ser surpreendidos com novas capacidades incríveis, não é? Sempre a subir. Agora será sempre a subir. É essa a expectativa também, Luísa? Sim, eu tenho a certeza e, sobretudo, penso que hoje vamos ver capacidades muito diferentes das outras, das que vimos e, portanto, estou muito, muito curiosa e entusiasmada também. Eu também. Estou muito curiosa até para perceber como tudo funciona. E aqui a nossa neurocientista vai continuar a ajudar-nos a tentar perceber estes processos mentais. Ora, muito bem, no final da noite vamos eleger o vencedor desta eliminatória. A votação é feita em 2 partes. A primeira pertence à Susana e ao João, que vão nomear 2 favoritos. E relembro que todos os candidatos que se submeteram aos desafios estão sujeitos a serem escolhidos, consigam ou não terminar a prova com sucesso. A partir daí, a decisão é da plateia, aqui no estúdio, é vossa. E eles vão poder votar entre os 2 favoritos da noite e decidir quem deve voltar a estar connosco, uma vez que o vencedor fica automaticamente selecionado para a grande final e entra na corrida ao prémio de 10 mil euros, uma oferta do Crédito Agrícola. O primeiro candidato percebeu há já algum tempo que resolvia mais depressa operações mentalmente do que com a ajuda de uma calculadora. E um pormenor, que é bem verdade. Tem 15 anos. Vamos conhecer o João Bento. Sou o João Bento, tenho 15 anos, ando no 9º ano na Escola Secundária Dr. São Abreu e vivo em Abrantes. A minha capacidade extraordinária é o cálculo mental. Fui o recordista mundial em 2015, obtive o tempo de 33 segundos e 66 milésimas em 15 contas. No 5º ano fiz 109 lugar a nível mundial, fiquei contente. No 6º ano queria fazer um top 100 e fiquei em 1º lugar. No 7º ano o meu objetivo era o top 10 e consegui fazer um 1º lugar. No ano passado, o meu objetivo era um top 3, só consegui um 1º lugar. Este ano, o meu objetivo é um top 3. Tenho 3 irmãos, uma irmã de 20 anos, outra irmã de 19 e um irmão de 12. A minha relação com a minha irmã mais velha é boa, só que está sempre a fazer barulho de música, porque ela anda a tirar um curso de música. O que estás a ouvir? O que é que eu estou a ouvir? Estou a ver um projeto que estou a fazer. Está muito alto. A relação com a minha irmã
19 anos, é boa também. Com o meu irmão mais novo, andamos de bicicleta juntos, jogamos à bola e ele também me dá explicações de inglês e eu dou-lhe explicações de matemática. Aos 4 anos comecei a aprender a fazer contas. Quando entrei para a primária vi que era bastante rápido a fazer cálculo mental. A minha família e os meus amigos ficam bastante surpreendidos por eu fazer contas bastante rápido e eu fico bastante motivado com estes elogios, depois dá mais motivação para treinar e cada vez ser melhor na área do cálculo mental. É o João Bento! Olá, João. Olá. Bem-vindo aos Os Extraordinários. 32 mais 46 mais 17. 95. E aí está. É a nossa calculadora humana, a sério. O desafio do João vai ser mais ou menos assim. Mas antes tu conta-me, tu gostas mesmo de fazer cálculos ou és só um bom aluno de matemática? Ou gostas de desafios? Gosto de desafios e gosto do cálculo mental. Gostas particularmente do cálculo mental. Portanto, estás na tua praia. E tu trouxeste a tua família a apoiar-te hoje. Onde é que eles estão? Ali. Olá, muito boa noite. Está ali o pai Jorge, está ali a mãe, estão os manos, não estão os manos todos, mas estão dois dos irmãos, está ali a Ana. Jorge, este é um rapaz que dá jeito de trazer por casa, não é? Por exemplo, ir às compras num supermercado. Dá muito jeito, principalmente as promoções. Promoções, porcentagens, por exemplo, quando há promoções, ele diz, olha, não leves nada disso, que isso está mais caro do que o preço normal. Oh, João, tu tens que ir comigo aos saltos, João. Está combinado. Ana, tu és uma das grandes responsáveis pelo treino do teu irmão, não é? É, nestes últimos dias estive a treinar com ele um bocadinho. Beneficiaste disso? Sim, aprendi ali umas coisas com ele, porque eu realmente não tinha assim a percepção dele ser tão rápido no cálculo mental. Realmente ele é mesmo muito rápido. É algo que não se